Podcasts. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar e hoje estou com o Dr. Bernardo Sampaio, fisioterapeuta, para falar a respeito de coluna. Né, doutor? Exatamente. Um prazer te ter aqui. Prazer é meu. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Tem muita dúvida que a gente pode tirar de quem está ouvindo e assistindo a gente. E vamos lá, vamos começar. Eu já vou começar com uma pergunta. Bora. Todo mundo vai ter um dia um problema, uma questão, uma dor na coluna, na vida? Algum problema crônico? Sim. Né? Mas vamos lá, vamos devagar. Né? Todo mundo, inclusive eu, doutor. Você, eu, alguma dorzinha nas costas em algum momento da vida a gente pode ter ou vai ter. Né? Que a grande maioria da população vai ter. Isso aí é estatístico. Né? A parte boa é, não necessariamente isso é grave. Não necessariamente a sua dor vai cronificar. Não necessariamente você vai precisar fazer alguns procedimentos de maior complexidade. Né? A gente até, acho que ao longo da nossa conversa hoje, a gente vai falar algumas coisas até de prevenção, né, de dor nas costas, que existe sim. 100% não. Tem muita gente que acha que a gente consegue fazer prevenção de 100%. 100% nessa vida, a única coisa que a gente sabe é que a gente vai morrer um dia. Só. Mesmo porque uma forma de prevenção, e a gente já pode até começar por ela, são os exercícios físicos. Exatamente. E muita gente se machuca com o exercício físico. Olha que legal. Vamos colocar esse contraponto, né? Vamos lá. Então, prevenção. O que a gente tem de mais... de maior evidência, falando assim, sobre prevenção de dor nas costas, vamos pegar principalmente dor lombar. Né? A gente tem dor cervical que é bem prevalente também, mas acho que dor lombar, eu acho que vamos falar assim, incomoda mais as pessoas, né? As duas, tanto dor lombar quanto dor cervical, dentro de estudos de anos vividos com incapacidade, as duas estão entre as 3 patologias, as 3 condições que as pessoas vivem mais anos com incapacidades, tanto cervical quanto lombar. Sim. Tá? Isso também aqui no Brasil, no último estudo desse levantamento que saiu aqui no Brasil. E a prevenção, ela tem, além da atividade física, a saúde geral. Então, por exemplo, também não adianta nada a gente realizar atividade física que nem um maluco, ser um doido da atividade física. Porém, eu não me alimento, eu não durmo e eu vivo estressado. Então, a minha saúde geral não contribui por um benefício dos exercícios que eu estou realizando. Né? Agora, voltando só para o exercício, né? A gente comentou. Então, tá vendo? Essa parte de saúde geral já entra no quesito de... Tem gente que se machuca fazendo exercício. Exato. E também não procura a supervisão de um profissional de educação física. Sim. Faz tudo sozinho pelo que vê na internet. Exatamente. Né? Poxa, é o que eu falo com meus pacientes. A gente está em tratamento, começa a fazer uma progressão, né, funcional de exercício, já é o período para começar a fazer uma periodização. Então, assim... Periodização, o profissional de educação física, o cara sabe mais que ninguém, é da área da educação física. Então, assim, sempre que dá para ter um personal junto, alguém acompanhando junto, tem que ter. Vai auxiliar a evitar lesão, por exemplo. Sim, né? Pelo menos, se você não tiver como ter, pelo menos num primeiro momento, que te instrua a fazer a execução fazer o movimento de forma correta, né? Exatamente. Né? E aí, isso que é legal. Nós na fisioterapia, trabalharmos junto com os profissionais. Eu sempre tento trazer os personagens, dos alunos, dos pacientes, perdão, o mais próximo possível do tratamento. Primeiro para entender o que eu estou fazendo. Porque depois esse cara vai pegar o paciente e vai ter que dar continuidade. Aí vem a parte de prevenção. Né? Então, acho que a gente até já estendeu um pouquinho, né, sobre prevenção falando de exercício. Já entendemos um pouco sobre saúde geral, que é importante até para a prática de exercício. Né? E o exercício, a gente não pode também sair que nem um maluco fazendo, como eu falei anteriormente, a gente tem que ter uma gradação dessa atividade. Se eu sou sedentário, eu não vou começar correndo 10 km por dia. Sim. Eu vejo, às vezes, isso acontecer, e eu acho que até rotulam, por exemplo, o CrossFit como uma coisa muito lesiva, mas eu vejo algumas atitudes de alguns praticantes que levam à lesão. Por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar, a parte o sedentário. Então eu tenho um sedentário que ele quer uma evolução muito rápida, além até do que o corpo aguenta. Aí ele vai e sobrecarrega muito no treino, e aí o problema não é ele que teve uma atitude errada, ou fez uma má execução, ou qualquer outra coisa. O problema é o esporte em si, a modalidade em si que é lesiva.
entendeu? E não é bem isso, né? Não, é bem isso. A pessoa, ela não tem noção da dose, que eu percebo, você trouxe a questão do CrossFit. Eu falo que o CrossFit tem muito mais a questão da pessoa. Eu fiz muito tempo CrossFit, mas, exemplo, às vezes o cara tá aqui do meu lado começando. No jiu-jitsu também. Eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, doutor. Aí no jiu-jitsu é assim, chega um faixa branca, um homem vai lutar com você. Ele não quer perder. Então, Imagina. ele usa toda a força do mundo para não perder, acaba se lesionando. A mesma coisa no CrossFit. Você tá lá há muito tempo e chega uma outra pessoa que acabou de começar. Aí ela vê você com mais carga e fala, não é possível. Pois vai lá e pega mais carga. Então, tem muito mais a questão do... que eu falo que tem o profissional que tá ali orientando, que vai te ajudar bastante. Você precisa de um profissional ao seu lado, mas tem muito a questão da sua noção e sua percepção quanto aos seus limites e o quanto você aguenta. Ninguém conhece mais o corpo que nós mesmos. Exato. Então, é aquela velha história do equilíbrio, né? Tudo em excesso faz mal, né? Eu brinco às vezes com os pacientes e falo, olha, se você até tomar água em excesso, pode fazer mal. Dá uma hiponatremia. Você entendeu? Então, assim, o equilíbrio. Acho que o grande lance é o equilíbrio. Quando a gente fala de corpo, a gente fala assim, da homeostase, né? Então, é a homeostase do sono, das reações químicas do corpo, ou seja, nosso corpo trabalha com equilíbrio. Então, se a gente seguir trabalhando com equilíbrio, a chance de dar certo ela acaba sendo maior. Sim. E essas estratégias preventivas. Então, temos aí as estratégias preventivas que eu falo que é unânime. Todos os profissionais que vêm aqui de A a Z falam sono, alimentação saudável, exercício, porque isso é unânime e ninguém faz essas 3 coisas bem feitas. Porque todo mundo sabe que tem que fazer, mas ninguém faz. E são essas 3 coisas mínimas que a gente está pedindo. Sono, redução de... 4, né? Redução de estresse, sono, alimentação e exercício. Pensando na parte do exercício, doutor, quais exercícios a gente considera preventivos pensando em coluna e cervical? Sim, vamos lá. Saiu um estudo bem legal recentemente, né? Até o pessoal chama de walk-back trial, né? Acho que não é nem de entrar muito na parte acadêmica, longe disso, mas as pessoas precisam entender que saiu esse trabalho mostrando que uma maneira simples, de baixo custo e de fácil acesso, a gente consegue prevenir a recorrência de dor lombar. Sabe o que é isso? Qual que é esse recurso? Qual? Caminhada. Uma simples caminhada. Caminhada. Então, os participantes desse estudo, eles acompanharam esses participantes durante 1 ano, né? E os participantes fizeram uma progressão de caminhada de pelo menos 5 vezes por semana, né? De pelo menos 30 minutos vamos chamar assim, cada treino. Tá? E esses treinos, eles foram orientados, tanto o treino quanto a progressão, eles foram orientados de acordo com a capacidade de cada um. Fora isso, fizeram um trabalho de educação em dor, mostrando, falando o que é dor lombar, o que é limitante ou não, toda a parte de neurociência que é utilizada para prevenção. Então, fazendo isso, a pessoa... Então, assim, resumo da ópera. As pessoas que entenderam, realizaram todo esse processo, quando comparadas a quem não realizou esse processo, né, de caminhada e manter essas atividades, tiveram excelentes taxas de não recorrência, ou seja, passaram mais tempo sem ter recorrência, que é uma coisa comum. Sim. De você ter uma recorrência após qualquer tipo de tratamento, por exemplo, para dor lombar, seja cirúrgico ou não. Sim. Então, caminhada. Então, se eu tenho uma coisa fácil, de fácil acesso para todas as idades, é utilizar a caminhada como um exercício para prevenção de dor lombar. O movimento. Não deixa de ser um movimento, né? Que eu falo que as pessoas, elas acham que às vezes elas precisam fazer muita coisa, que a gente está falando de saúde, né? Bem-estar, saúde, Sim. Dores. Então, a gente não está falando aqui de emagrecimento, por exemplo. Então, uma caminhada, ela já auxilia nesse alívio, mas existe um tênis correto, que falam muito sobre tênis, e uma execução correta para diminuir esse impacto na coluna, ou isso é individual? Então, ele é relativo de acordo com o que você vai precisar, a demanda que você vai precisar do seu corpo, né? Poxa, se eu vou fazer uma caminhada, eu não tenho necessidade de um tênis ultra mega blaster e tal, não sei o que, muito específico. Não, até porque a gente sabe que isso não tem nada a ver com prevenção,
né, mudança de tênis e tal. Agora, eu preciso de uma demanda super específica. Eu sou um cara que eu tenho dor lombar, mas eu sou um maratonista, então eu faço volumes muito altos, né? Então, talvez, se eu adequar o meu equipamento para o volume alto que eu vou fazer, possa me trazer mais conforto, e com esse conforto eu consigo realizar mais carga, mais volume, sem o desempenho melhorar, né? A roupa, pouca interferência, a gente fala em prevenção, né? Uma coisa é fato, as pessoas falam, de prevenção a gente está falando de exercício, né? E a gente sabe que só o exercício, ele previne. Mas você viu o que eu acabei de falar? Exercício com educação, a pessoa entender o que realmente está acontecendo com o corpo e como lidar com o aparecimento de qualquer dor faz parte de um bom trabalho preventivo. Né? Sim. E é super importante a gente lembrar, a gente está falando de movimento aqui, a gente acaba sendo até um pouco enviesado, né? De falar de movimento. Eu gosto bastante, você também, então eu não consigo ficar sem atividade física de jeito nenhum, né? Porém, tem muita gente que ainda acha que utilizar cinta lombar, ajuste ergonômico, e tudo isso é a prevenção. E não, né? Não adianta nada eu comprar, usar uma cadeira de, sei lá, Mega Blaster, revestida de ouro, não sei o que. Isso não vai adiantar para prevenir dor nas costas, né? Essa cadeira simplesmente vai estar ali como um móvel que pode te auxiliar num conforto, só que você é sedentário, vive estressado, não dorme, não pratica atividade física. E acha que a cadeira vai solucionar a sua vida. Exatamente. Será que a cadeira vai solucionar mesmo? Ou as suas atitudes não estão assim na direção... Convergindo com isso. Exatamente, convergindo com a prevenção ou com a saúde, né? Sim, e pensando até, as pessoas elas têm um receio do impacto, que eu sei que a caminhada tem mínimo, mas se ela evoluir para uma corrida, por exemplo, esse impacto gerado pela corrida, ele pode contribuir ainda mais para aumento de lesão e todas essas questões? Vou te falar um dado interessante. O impacto, muitas vezes, vai auxiliar na recuperação do disco. É o contrário do que muita gente pensa, tá? Até falando em corredor, tem um trabalho... agora de cabeça não lembro, mas se não me engano 2017, 2018, mas que comparou os discos intervertebrais, né, que são esses pedacinhos aí, que é entre uma vértebra e outra da coluna. Ele comparou as pessoas que faziam corrida de média e longa distância com quem não fazia, com sedentários. E para essas pessoas que faziam a corrida, o disco ele teve uma adaptação muito maior do que quem é sedentário. Então, é muito pior para o disco intervertebral, por exemplo, o sedentarismo do que a corrida. Sim. Aí tem alguns outros trabalhos mostrando que a adaptação do disco ele é super importante até como se fosse um processo de cicatrização do disco. Aí voltamos ao que a gente mencionou. Poxa, mas eu não tenho que tirar carga para prevenir, não. No momento agudo, de crise aguda, um bom manejo de carga, que a gente chama hoje em dia, o que é um bom manejo de carga? Poxa, evitar a sobrecarga, exato. Então, lesionou, poxa, peraí, tira um pouquinho e vai colocando novamente. Né? De forma alguma, hoje em dia, a gente pode aceitar afirmações do tipo, olha, não, se já teve problema de coluna, você tem que evitar para sempre exercícios de alto impacto. Evita para sempre uma musculação. Você tem que evitar para sempre colocar muita carga, pegar muita carga. Isso só vai piorar o quadro. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Já quebrou o braço, alguma coisa assim? Eu já quebrei um monte de coisa. Beleza. Mas vamos pegar o caso. Se você ficar imobilizado, engessou, quebrou o cotovelo e ficou engessado ali, padrão ali, 4 semanas, 3, 4 semanas. O que acontece? Você não está mexendo, certo? Está imobilizado. Atrofia da musculatura. Exato. Aí depois que tira o gesso, você consegue esticar? Não. Não. Agora, você imagina se você ficar 1 ano sem mexer o cotovelo. Nossa, você paralisa praticamente. Agora, a gente faz esse comparativo com você e evitando o movimento e tirando o movimento da sua rotina. Obviamente, as articulações não vão se preparar para qualquer sobrecarga. Isso acontece nos processos de artrose também. A gente está falando de coluna, na coluna tem artrose também. Né? Na artrose de joelho, artrose de quadril, a gente tem que manejar a carga e colocar atividade na musculatura, sem gerar carga na articulação. Então, mesmo para artrose hoje em dia, tanto de coluna de outras partes do corpo, a gente preconiza um bom manejo de carga, né? E colocando carga aos poucos. Né? Então, voltando para fechar o nosso raciocínio. Esse manejo de carga, então, no momento de crise, poxa, então eu vou caminhar, vou fazer um monte vou aumentar meu volume de caminhada. Não é isso. Isso pode piorar no momento de crise.
Agora, começar aos poucos e gradativamente aumentando de acordo com o que você precisa, o que der para individualizar qualquer tipo de tratamento preventivo ou não, é sempre melhor, por conta do acompanhamento e por conta da resposta do corpo. Com certeza. Então, E uma musculatura fortalecida, ela protege, né? Com também, certeza. também. Mas só que a gente tem a questão que eu acho que, enfim, pelo menos na minha época... Sua época, porque eu falo que parece que é muito velha, né? Então, minha época, né? Eu já tô aí mas eu falo isso virando também, eu quase falo os isso também. 40. Então, a dor era vista como, você tá com dor, para. E hoje isso já mudou até na literatura. Você tá com dor, movimente-se. Porque tem até a questão do agachamento, que eu até já conversei sobre isso no podcast. As pessoas falavam, nossa, você tá com dor no joelho? Não agacha. Mas como você vai sentar no sofá? Exatamente. Você não senta nunca mais? Nunca mais. Nunca mais senta, levanta? Muito estranho. Você não pode né? mais agachar? Mas é engraçado, porque são algumas recomendações somente baseadas no que a gente chama de algumas... a gente chama né, de plausibilidade biológica, ou seja, é uma coisa que faz sentido, né? Uhum. Faz sentido. Da mesma forma, não faz sentido se tem uma bactéria na boca, joga água sanitária que mata a bactéria. Faz um sentido, não faz? Então esse tipo de recomendação que acontecia antes de ter ciência envolvida, né? É isso, né? São as crenças populares. São as crenças baseadas em coisas assim que faz sentido. Né? Vai naquela frase pronta, tá todo mundo falando, bora lá naquele negócio que tá todo mundo falando. Tá dando certo? É claro, a pessoa não se movimenta mais, não vai sentir, tipo, vai ficar lá parada, quase uma estátua, não vai movimentar. Pois é. Então... Só que a vida é feita de movimento, né? Você falou até do sedentarismo, da questão do sedentarismo. Eu queria saber que você fez essa comparação do sedentário e da pessoa que caminha e pratica corrida. A pessoa que é sedentária e fica muito tempo sentada, a possibilidade de dores na coluna e problemas na coluna, ela ocorre de forma mais intensa ou não? Não tem? Sim, a gente pode chamar que é um grupo de risco, inclusive. Sim. Muito tempo sentado e principalmente com o sedentarismo associado, é um grupo de risco que tem uma maior chance mesmo de ter alguns problemas de coluna, alguns problemas relacionados à mobilidade. Aí uma coisa vai levando a outra, né? Não tem como. E a postura do sentar tem a ver com a dor? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Existem algumas que a gente chama de condições, não síndromes, mas às vezes as pessoas interpretam errado quando a gente fala de síndrome, né? Mas vamos chamar de condições que estão relacionadas, sim, à parte postural. Por exemplo, dependendo do tempo que eu exponho o meu corpo, fico na postura, eu posso, sei lá, irritar um ligamento da coluna, que é uma fonte de dor. Né? Entendi. Porém, ele não me atrapalha em nada para fazer movimento, é só naquela postura que vai irritar. Né? Entendi. E aí, a correção seria um ajuste ergonômico, alguma coisa, junto com um intervalo no tempo que está sentado, né? Troca de mobília, alguma coisa assim. Mas para esses casos específicos, que não são a maioria. Sim. Então, a gente falou de prevenção, então as estratégias de prevenção. Agora a gente entra na questão da pessoa que já tem uma dor. Tá. Então, eu já passei do estágio preventivo, já era. Já era, tô com dor. Tem vários problemas na coluna. Um deles é a hérnia, que até, eu pego bastante gente com problema de hérnia, protusão. E eu acho legal você contextualizar o que pode, o que não pode, a diferença entre elas, porque tem muita gente que tem. E aí cai na questão de, eu posso fazer um abdominal? Eu posso fazer uma prancha isométrica lateral ou uma prancha lateral? Posso fazer? E não sabe o que faz ou o que não faz. Perfeito. Tem bastante coisa pra gente conversar. Vou mostrar onde tá. Aqui na coluna, eu trouxe aqui um exemplo de uma coluna lombar, tá? Uhum. A herniação está representada aqui por esse pontinho vermelho aqui, tá? A hérnia, ela pode ser sintomática como assintomática, tanto as hérnias quanto as protrusões. Agora vamos entender o que é. Né? A gente tem o disco intervertebral, que é essa parte mais gelatinosa entre uma vértebra e outra da coluna, e ele é feito dentro dele, tem um núcleo, né? Que ele é mais, inclusive, mais gelatinoso ainda, e em volta são os anéis que fazem a estrutura do disco. Naturalmente, até por efeito da genética, a gente tem fissuras nesse disco. E algumas pessoas têm uma predisposição maior a ter essas fissuras e, às vezes, até
com algum envolvimento mecânico, que não é a grande prevalência, essas fissuras elas acabam se rompendo, esses anéis se rompem, e essa parte do núcleo, né, que é o centro ali do disco, ele vai extravasando para fora. Isso é um né? extravasamento. É um extravasamento do núcleo. Tá. Antes da gente continuar, super importante entender que as hérnias, esse extravasamento do núcleo, tem um período natural de regressão. Tá? Então não é porque saiu que vai continuar saindo a vida inteira. Não é Às assim. vezes pode ser uma coisa pontual, aguda. Momentâneo. É. Né? Tem gente que demora. Tem hérnias que reduzem em menos de 6 meses, tem hérnias que reduzem em até 2 anos. Tá bom. Então, E tem hérnias que são crônicas, poderia falar assim? Ou tipo, elas vivem... Existem os casos, é uma porcentagem menor também, até de calcificação de hérnia. Né? Aí a gente começa... Que aí é quem vai pro lado cirúrgico ou não? Sim, aí provavelmente é um caso cirúrgico, né? Tá. Hoje em dia, a gente pode já comentar, mas já vou dar uma pitadinha, né? Que a grande maioria das hérnias de disco não são cirúrgicas, até mesmo as grandes. Já vou explicar o porquê, tá? Então, a gente tem uma progressão didática, né, para entender até o tamanho e o volume dessas hérnias. Então, quando um pequeno rompimento desses anéis, a gente tem um abaulamento, depois uma protrusão, aí depois uma herniação, sim, que a última camada dos anéis se rompeu. Aí eu posso ter uma herniação maior, sair um pouco desse disco, que é uma herniação extrusa, e eu tenho um outro estágio, que é o sequestro, né? Então, o material dessa hérnia, ele saiu ali e entrou no canal aqui vertebral, tá? Legal. Mas dentro de tudo isso, o que representa nos sintomas que o paciente está sentindo? Varia de cada um. Então, por exemplo, eu posso ter uma hérnia extrusa. Vamos pegar no caso da lombar aqui, que é o nosso exemplo. Tá. Eu posso ter uma hérnia extrusa aqui na lombar e ter uma dor irradiada até a batata da perna, mas não ter perda de força, nada. Só uma dor irradiada que me limita também em alguns movimentos de dobrar o tronco para frente, para trás, né? Você veio com uma protrusão, na sua imagem tem uma protrusão discal, e essa protrusão discal está gerando os mesmos sintomas que eu estou sentindo com uma hérnia extrusa. Entendi. Entendeu? Então... tamanho não é documento. É o quanto ela é limitante, talvez. O quanto ela é limitante e quais sinais e sintomas estão presentes no quadro clínico do paciente. É por isso que a gente fala, hérnia de disco, o que importa é a clínica do paciente. A clínica, ela é soberana. Os sintomas que ele está te reportando. Exato, porque às vezes você vai pegar numa imagem, nem esse exemplo que eu te falei. Uma hérnia grandona e uma protrusão estão gerando o mesmo sintoma em pessoas diferentes. Então a gente não tem que tratar a hérnia. A gente tem que entender quais são essas repercussões, o que pode agravar ou não, e aí sim buscar o tratamento. Via de regra, o tratamento não cirúrgico para as hérnias de disco é a base de fisioterapia. Né? Mas fisioterapia especializada, né? Fisioterapia que o fisioterapeuta entende o que está acontecendo com o paciente e faz uma programação individual. Tá. Né? Isso a gente tem... Isso aí a literatura já é bem clara para a gente, que individualizar, direcionar bem o tratamento de acordo com sinais e sintomas é onde a gente realmente vai conseguir os melhores resultados. Sim. Tá? Muito bem. Vamos lá na hérnia, chegamos lá, falamos de hérnia extrusa, falamos que existe um tempo de regressão, né? O que mais? Me perdi. Os exercícios. Vamos lá. Não, é que, assim, a pessoa tem... É que eu tô acompanhando o seu pensamento... porque agora a gente tem a pessoa que sente a dor e limita, Sim. que vai ter uma conduta, que vai ser fisioterapia, ela vai conseguir voltar a fazer os movimentos aos poucos e tudo mais, certo? Tá. E tem a pessoa que tem a hérnia, mas só que ela não sente nada de dor e tudo mais. Ela precisa evitar alguns exercícios? Não necessariamente. Vamos pegar o caso de quem tem a hérnia e nem sabe que tem. Ele vai tocar a vida normalmente. Né? Não tem um ou outro exercício que fala, olha, esse aqui vai piorar. Né? Principalmente se ele não teve crise, se ele não tem dor. Né? Pode ser qualquer evento, ele possa ter uma crise. Assim como eu, assim como você. Né? Então, não é incomum. O paciente vai tirar um vaso, colocar de um lugar para o outro e trava. Sim. Né? Ou às vezes trava entrando no carro.
E né? trava mesmo. Trava mesmo. Né? Pô, mas eu nunca tive a primeira vez, tal. Geralmente, a crise aguda, ela tem um período aí por volta de 6 semanas que ela tem que começar a reduzir. Né? Então, isso a gente já vai entendendo o quanto que isso é grave e ou não é grave. Né? Tem muita gente que acha também que hérnia de disco é grave, é sempre grave. Nossa, né? Às vezes tem paciente que chega e fala, nossa, vou fazer ressonância, será que vai dar uma hérnia? Né? E tem medo. Tem medo. Eu já ouvi né? muita gente com medo de, vai estourar minha hérnia. Minha Então. hérnia vai estourar, vai explodir. Você pode espirrar e pode ter crise. E aí a pessoa, tipo, ela fica morrendo de medo de... Por ela saber, ela às vezes tinha, exemplo, fazer um exercício que não sentia nenhum tipo de dor. Só que daí ela fez um exame, descobriu que tem uma hérnia e começa a evitar a movimentação com medo de que aquilo possa levar a alguma dor. Então, sem saber, ela estava fazendo os mesmos exercícios, não aconteceu nada. Mas aí ela descobriu a hérnia e aí ela para de se movimentar. É isso. E isso é um fator de, vamos chamar assim, de um gerador de dor crônica. Né? E sabe quem é um vetor importante nisso aí? Nós, profissionais da saúde. Passar a informação errada para o paciente gera essa falsa incapacidade. Né? Então, a gente estava comentando sobre, eu falei do vô da fisioterapia lá, que fala dos mitos e tal. E uma das coisas é exatamente isso, a gente trazer à tona alguns comportamentos nossos, como profissionais de saúde, que levam o paciente a cronificar algum sintoma. Né? Aquele negócio, tem que tomar cuidado para não abaixar. Né? Não faça movimento de flexão de tronco. Na minha época, não tô brincando. Não podia, né? Eu não sei como que tá agora essa questão, mas antes eles falavam, quem tem hérnia não pode fazer flexão de tronco. Pois é, ainda se fala esse tipo de coisa, né? Então, assim, isso é uma coisa que está ultrapassada. É claro, a gente tem que entender a individualidade de cada um. Mas estimular... o nome técnico é cinesiofobia, né, ou essa evitação de movimento, estimular isso é muito mais prejudicial do que o paciente realmente realizar o movimento e fazer uma progressão gradual do movimento, entendeu? Então você acaba prejudicando o paciente ao invés de ajudar. Olha, graças a Deus eu recebo pouco, né, mas um pouco mais para trás aí, eu tenho 16 anos de formado, então eu já peguei algumas coisas, né? Mas eu recebi, sim, pacientes que tinham orientações de, por exemplo, assim, falou, olha, eu fiz uma manipulação na coluna agora, né? E falaram que eu tenho que evitar mexer, porque senão vai desarrumar o que eu ajustei. Isso é uma coisa que vai contra tudo e contra todos, está indo na direção contrária. Você concorda comigo que se eu te der esse tipo de orientação, você vai ficar com medo de tirar do lugar a sua coluna? Sim. Sendo que isso não acontece. Ninguém coloca e nem tira do lugar a coluna. Eu vou colocar a sua coluna no lugar, agora você vai ficar, agora não faz nada que senão vai sair. A gente tem vários exemplos ao longo dos anos de soluções milagrosas para isso. E ainda não acharam. E na boa, eu acho que nem vai achar. E quais os mitos, assim, se a gente traz da época que você fala, né? Da época de, sei lá, que você faz um senhorzinho, né? Sim. De lá de trás, que hoje ainda usam, como essa flexão de tronco, por exemplo, ainda usam e a gente sabe que não tem validade científica, não tem nada, e já caiu por água. Vamos lá, quais que mais usam? Repouso para dor lombar. Só o repouso vai funcionar. Né? Tem casos muito específicos onde o repouso, sim, pode ajudar no começo, mas a gente já sabe que quanto antes se movimentar, melhor. Isso já há algum tempo já se fala e as pesquisas, a literatura já mostra com clareza. Né? Alongamento como prevenção de dor nas costas. Né? O alongamento em si, ele não previne nada. Ele pode... mas o alongamento não serve para nada, Bernardo. Não estou falando isso. Né? O alongamento tem a função fisiológica dele. Né? Ele pode te auxiliar na facilidade para a mobilidade de alguns movimentos para você realizar o seu treino, por exemplo. Sim. Tudo bem, mas não vai prevenir nada. Né? Aquela coisa, olha, tô com dor nas costas, tô com dor na coluna, então assim, vamos controlar essa inflamação, que muitas vezes não é, a grande maioria das vezes não é inflamação, tá? Então vamos controlar essa inflamação, enquanto não controlar, não pode fazer movimento. Isso não faz sentido nenhum. Novamente, isso é o tipo de orientação que vai contra tudo e contra todos. Né? Não dá.
Não dá pra você virar uma estátua e parar de se movimentar. Não, novamente, conceitos baseados em somente, para não falar achismo, falar Eu ia falar achismo. Achismo, vamos falar bonito, né? Crenças populares. Crenças, tá? Então a gente não pode, ainda mais profissional de saúde dar esse tipo de orientação, poxa, não cabe mais hoje em dia, né? Eu fico um pouco indignado, você percebeu, né? É porque assim, não é porque hoje eu tava meio indignada, até falei na minha mídia social, não tem nada a ver com o tema, que eu acho um absurdo hoje, profissional da área da saúde falando bem de refrigerante. Eu quero ter um treco, porque eu falo assim, gente, você tá promovendo saúde, você vai falar pra tomar refrigerante, porque refrigerante zero não engorda? Eu falo, mas o nosso fim é saúde. Não é o troço só gordura, desentope né? privada. O que você quer, cara? Se o fim é saúde, o troço gera vício. Ai, não, é que eu tô tomando refrigerante porque eu parei de consumir doce e eu quero substituir. Aí eu falo, mas gente, você substitui um vício por outro. Se o troço vicia, não faz bem. Exatamente. Então, é cada coisa que eu falo que as pessoas elas não se atualizam ou elas vão naquele efeito manada, tá todo mundo falando, eu não vou procurar e pesquisar, saber sobre isso, dessas atualizações, e simplesmente vou falar o que o coleguinha tá falando. E às vezes cria esse efeito de uma coisa que não funciona, ou já caiu por água, não se atualiza, e vai acontecendo essas coisas. Porque a atualização em tudo, né? Principalmente na saúde, ela é cíclica. Né? E ela é cíclica e ela vai acontecer. Talvez algumas coisas que a gente esteja conversando hoje aqui, pode ser que o ano que vem, poxa, tem uma pitadinha de alguma coisa diferente que eu não falei porque não tinha ainda uma comprovação, mas que agora eu já posso falar que tem. Né? Então, sei lá, às vezes eu vou usar, sei lá, sai um trabalho falando que o bom para prevenir dor lombar é agachamento. Ué, Sim. Tá aí, quem sabe não sai alguma coisa. Entendeu? Então, assim, as pessoas não entendem esse ciclo, né, e se prendem a conceitos muito antigos. Porque né? a ciência, ela é sempre um caminho, nunca uma solução. Eu falo que ela nunca soluciona. Ela está em constante movimento, constante atualização. Hoje o ovo faz bem, amanhã faz mal, e isso fica mudando o tempo inteiro. Carboidrato uma hora, outro... Eu falo que, tipo, a gente, como profissional, tem o dever e obrigação de estar atualizado, porque a ciência está em constante movimento. Sim. E também ter a consciência de que nunca é um fim. E sempre um caminho. Exatamente, até porque se chegou no fim, acabou, né? Aí você não tem mais o que fazer. Então, sim. assim, graças a Deus não tem fim. Então, o que é de lá da década de sei lá de quando, a pessoa precisa se atualizar, porque isso já mudou. Sim. Muitas coisas já mudaram. Sim. E quando a gente traz as questões da coluna, enfim, tem a questão da cervical e a relação com a postura, as dores de cabeça também. Legal. E eu queria muito falar primeiro sobre cervical e mexer no celular. Boa. Já falaram aqui em uma época sobre o peso da cabeça e tudo mais, e a relação, mas eu queria entender se, de fato, o mexer no celular contribui de alguma forma para uma má postura ou para uma dor. Eu não sei se eu posso misturar e colocar na mesma caixinha uma má postura e a dor. Eu enfiei na mesma caixa. Na mesma caixa, assim, algumas coisas podem estar relacionadas, principalmente o que a gente chama de dor momentânea, né? Poxa, obviamente, se eu pegar... Vamos já falar um mito, né? Eu tenho que usar o celular... Eu não vou usar assim, gente. Não, Fica assim pra você ver se não dá dor no pescoço. E você sabe o que acontece? De brincadeira, eu já percebi que quando você pega no celular assim, você não parece aquelas... Tipo, parece minha mãe. Eu ia falar aquelas senhorinhas, e eu falei, minha mãe, eu acho que ela vai me dar uma chulapa quando eu chegar em casa. Porque fica assim, parecendo ser uma senhora, né? Não, mas assim, fica assim um tempo. não consigo. Aí dói meu braço. Você tá entendendo. Vai melhorar então, uma assim, dor, vai piorar outra. Então não faz sentido. Novamente, esse mito da parte da cervical, ele saiu lá, se não me engano, em 2014, por aí, num estudo somente biomecânico, ou seja, que analisaram essas forças relacionadas à flexão do pescoço, ao peso, né, ao peso da cabeça, né? Que realmente a cabeça nossa pesa em média 4 a 6 quilos, e conforme você aumenta, é uma questão de física só, de mecânica, né? Conforme você flexiona, você aumenta a tensão em algumas regiões, né? E assim, aumenta o peso da cabeça, sim. Só que o seu pescoço foi projetado para isso, para aguentar o peso da cabeça, tá? Então, poxa, aí fala-se da exposição, né, o tempo de uso. Tudo bem, algumas dores momentâneas por conta de tensão podem acontecer, sim,
né? Mas não necessariamente o que se prega de uso de celular prolongado vai gerar uma postura e vai gerar uma dor crônica no pescoço, ou seja, essas afirmações são erradas. E a gente tem alguns trabalhos mostrando, tem 2 estudos brasileiros, inclusive são super citados no mundo inteiro, que mostram que não existe essa relação, tá? De causa e efeito. De causa e efeito. E tem outros trabalhos, tem um outro australiano também bem bom mostrando, são estudos sérios mostrando, né, que não existe a patologia gerada pelo termo que chama de text neck. Né? Não existe patologia gerada por isso aí. Tá? Não tem a ver com celular, então. Às vezes a pessoa tem por causa de uma questão. Se ela tem uma dor crônica, provavelmente não foi a causa do celular, pode ter sido uma outra causa. Do que a gente sabe até hoje, não. Né? Tá. Agora vamos lá. Poxa, eu usei, fiquei muito tempo assim sentado. Mas aí qualquer posição que eu fique muito tempo com o celular, com o tablet, vendo televisão, lendo um livro. Fica com o braço assim. É o exemplo que eu comecei dando. Fica ele aqui, vendo pra você ver. Não, fica com o braço pra cima. Entendeu? Tem uma série, eu não sei se você já viu, tem uma série no Netflix coreana que, é tipo um Round Six, mas é de verdade, de exercício. Você já viu esse? Não vi. Gente, eu preciso pegar o nome disso. É muito legal. São 100 pessoas, e aí, coreanos, e eu acho que são 100 pessoas. Aí eles entram assim, quem corre mais na esteira? É tudo resistência. E tem quanto tempo você fica suspenso numa barra? Você vê que as pessoas não conseguem ficar por conta da dor absurda por estar na mesma posição. Em isometria. Claro que tem a dor da suspensão, mas só que eles relatam o formigamento, a parestesia, por conta de ficar naquela posição por muito tempo. Então, qualquer posição que a gente ficar por muito tempo vai gerar uma dor aguda. Isso não significa que aquela dor vai te acompanhar pelo resto da sua vida. Sim, né? Certo? Por isso que a gente acaba falando que meio que na brincadeira, mas na brincadeira, mas é verdade, né? Qual que é a melhor postura? A gente brinca e fala que é a próxima, né? Então, assim, muito tempo na mesma posição, entra nisso aí. Vai gerar algum sintoma, vai gerar alguma dor. Pode ser que gere algum incômodo maior, que nem aqueles casos em menor escala que eu falei que irrita, sei lá, uma estrutura da coluna por conta do posicionamento. Pode ser, né? Mas não é a maioria. Então, assim, a cervical, a gente tem que lembrar que, assim, existe uma prevalência alta de dor no pescoço por vários motivos. E quais são? A gente pode pegar desde parte hormonal, desde parte mecânica mesmo, traumática, né? Na cervical acontece um evento que é mais comum na cervical por conta da mobilidade, que em acidentes de carro, quedas, que é aquele movimento do chicote. Sim. Então isso aí são pacientes que em alguns momentos têm um prognóstico pior, né? De cronificação, né? Então assim, então estou querendo mostrar que existem vários pontos que podem cronificar, né? E a prevenção, voltamos lá, a prevenção é gerar saúde, não é só posicionamento, não é só postura, né? É ativação muscular, é orientação de como lidar, né, com sintomas, né? Para cervical, principalmente para quem trabalha que a gente chama de office workers, né? Trabalha com escritório, laptop. Hoje em dia a gente pode até associar com home office, né? Na prevenção de dor no pescoço, nesse público, utilizar o fortalecimento, por exemplo, da região de membros superiores de braços e região toda aqui de tórax para a redução de sintomas na coluna cervical a médio e longo prazo. Né? Então, assim, a gente tem alternativas, né? Se eu trabalho muito tempo em home office, então, assim, na minha atividade física, vou focar na musculatura do pescoço e musculatura do braço, né? Graças a Deus, a gente está vendo várias coisas, assim, na internet, desmistificando, né? É que a gente vê muita bobeira, né? Mas tem muita coisa legal. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, né? O difícil é filtrar. A gente, como profissional, a gente filtra. Eu fico preocupado do seguidor saber filtrar. Eu falo que o seguidor tem que ter um senso crítico. Ele tem que aprender a escolher o que, de fato, ele precisa consumir, não o que ele quer ouvir. Exatamente. Mas aqui é um viés de confirmação bom nosso, né? A gente quer ouvir só o que a gente quer, que a gente acha que funciona, né? Então, assim, mas o que eu estava falando é o seguinte, a gente está vendo cada vez mais as pessoas desmistificando um pouco sobre o que é exercício funcional, né? Que chegou uma época que colocar qualquer um em base instável já era funcional. Funcional não sei para quê. Né? Mas estão vendo, por exemplo, principalmente agora pós-Olimpíadas, os atletas fazendo realmente um funcional. Né? Sim. Então, uma esteira andando na esteira fazendo um arremesso de dardo. Né? Então, assim,
Isso é muito legal a gente treinar também. Então essa especificidade faz parte também de um programa preventivo, tanto quanto curativo, né? Sim, sim, então sim. é tudo isso também. A gente acaba associando a um fator só, né? Isso O centro de tudo são as mesmas coisas. saúde. É mais a questão de individualizar o atendimento e o que de fato você precisa para aquela região. Eu vejo muita gente hoje, eu não sei se é esse o nome que dá, eu posso estar muito errada, com uma anteriorização do pescoço. Isso. Sim. Isso é o que eu vejo muita gente. Muita gente com essa anteriorização. Eu não sei se isso, com o tempo, ele traz prejuízos à saúde, a saúde que eu digo da cervical e tudo mais, vai gerar dor, e isso tem a ver com uma postura e com um vício postural ou uma forma anatômica que, tipo, a pessoa já era desse jeito. A forma anatômica conta. Né? Tá. Conforme a gente vai, então vamos falar da parte genética. Conforme a gente vai envelhecendo, normal a gente aumentar a rigidez nas articulações, na coluna não foge disso, né? A gente vai ficando um pouco mais encurvadinho mesmo. Tanto que as pessoas diminuem de tamanho. Diminui de tamanho, né? Tudo. Então, por exemplo, a coluna torácica, né? Que ela é uma cifose, a gente tende a ficar mais aqui. Né? Ela vai enrijecendo. Por isso que é super importante trabalhar essa mobilidade, trabalhar essa musculatura. Né? E aí, naturalmente, a hora que eu faço aqui, meu pescoço vai para frente. Então a gente tem esses fatores que vão acontecer, a gente só tem formas de tentar prevenir ou amenizar, tá? Então vai muito de uma característica genética. A gente tem também os fatores relacionados à postura, aí a gente joga lá de novo, no sedentarismo. Então eu fico só naquele formato, né? Só no formato aqui. Só no formato. E não trabalho o meu corpo, não trabalho a minha musculatura, não trabalho o movimento da minha articulação. Então a minha articulação ela acaba ficando limitada. Né? Isso pensando numa questão puramente mecânica. Tá. Né? E aí você pega muitos pacientes que eles são sedentários e apresentam essas posturas meio... que nem você falou que muito anteriorizado, né? Encurvado, né? Poxa, às vezes você faz um bom trabalho só de recuperação muscular no sentido de fortalecer, equilibrar a musculatura, gerar uma boa mobilidade, já tem uma mudança importante até nessa parte postural. Né? Uma outra coisa que eu vejo, as pessoas querendo arrumar postura com corretores posturais. Funciona. Com coisas estáticas, não. Não. Ai, gente, quando eu era pequenininha, eu usava tanto isso. É. Aí eu lembro que você não sabia, porque foi o que você falou. Existe uma postura certa. É claro que tem níveis posturais, como eu entrevistei o Dr. Rodrigo, que ele falou de escoliose. Então, são questões posturais mais graves. Mas só que dentro de um padrão de normalidade. A postura não vai ser impecável, a não ser que você seja uma bailarina, que tenha a postura impecável. Tem a postura de uma bailarina, da função que ele exerce. Então, o corpo ele fica adaptado à função, né? Vamos pegar os atletas lá de novo. Então, você pega um tenista, né? Ele pode ter uma compensação mais de um lado que de outro. Você pega um nadador, a postura do nadador até clássica. Você olha o nadador em perfil, você sabe que é um nadador. Você sabe que é um nadador. Cabeça um pouco mais protrusa, o ombro rodado para frente, uma hiperextensão de joelho. Então, assim... então, olha só como varia isso São também. Adaptações do corpo. Então, eu volto lá que a gente está falando. Então, o corpo ele vai se adaptando. Aí a gente joga de novo naquele exemplo que a gente deu do cotovelo lá atrás. O corpo se adaptou ali. Você tem que mexer para ele mudar essa adaptação. Né? Então, a gente tem que jogar com as duas coisas. Com os comportamentos nossos do dia a dia, né? Os nossos comportamentos também perante a saúde geral, você viu que a gente falou o tempo inteiro aqui de saúde geral, e com as características genéticas. Né? Sim, e eu percebo que a galera, ela fica... Eu tenho essa mania, né? De corrigir a postura. Então, eu fico corrigindo minha postura o tempo inteiro. E como não há uma postura anatômica, a postura da Paola. Então, a minha postura. Eu mantenho minha postura de origem ou corrijo para uma postura que não é minha postura. O que eu faço, doutor? Tá. Eu nunca sei o que fazer. Porque eu falo, é minha postura de origem, então eu sou assim. Mas aí eu quero corrigir. Aí eu sinto, às vezes, muito mais dor, porque eu corrigi, e não tô na minha postura nativa, de origem, do que se eu tivesse na postura anterior. Vamos lá, né? Eu vou usar meu lado professor. Você viu que eu gosto de explicar com exemplo, né? Então, assim, eu não consigo fugir. Eu tento, mas tem uma coisa muito mais forte do que eu. Ótimo. Melhor assim. Vamos comigo. Faz assim, ó.
Vai, aproveita que você treina, ó. Manda bala. Assim? Bota esse bíceps aí grandão, vai. Segura aí. Vai, não para de fazer força, segura aí. O que acontece? Daqui a pouco eu vou cansar e vai doer. Pronto. Você acaba... Pode relaxar. Eu vou ficar aqui. É igual ficar fazendo prancha. Fica 10 minutos de prancha. Pode testar aí. Mas, ó, você acabou de me responder. Então, quem mantém a postura aqui, por exemplo, se a gente pega aqui, puxou um fiozinho aqui, ó. Quem tá mantendo essa postura aqui? A sua musculatura. Exato. Então, se a gente ficar trabalhando a musculatura incansavelmente, uma hora ela fadiga e cansa. Então, isso vai acontecer, tá? Então, não fique preocupado. Por isso que alguns ajustes ergonômicos vão te auxiliar quando você está muito tempo numa posição. A não tensionar a musculatura. Para você conseguir ficar relaxado. E sim que ela fique natural. Exatamente. Por isso que, vamos lá, momentos de pausa, que a gente vai acabar aqui, vamos acabar a nossa gravação aqui, você vai levantar. Sim. Se mexer um pouco para depois ficar mais um tempo sentado. Então, é isso que é importante, né? A gente tirar um pouquinho também da cabeça e falar, olha, não, eu tenho que ficar assim, eu tenho que estar o ombro aqui, tem que abrir. Se eu ficar aqui, ó, eu sou ex-nadador. Então eu tenho um ombro um pouco mais protuso. Beleza, tá tudo certo. Eu trabalho isso quando eu faço atividade física, né? Porém, já é meu, eu tenho essa característica, né? Se eu ficar o dia inteiro aqui, ó, poxa, uma hora vai começar a me dar uma dor no meio da torácica ali que vai ser insuportável, igualzinho esse exemplo que eu dei. Então, assim, é a sua postura, é a sua característica, o que você pode mudar durante seu exercício para trabalhar isso depois. Muito tempo no estático, parado, você já sabe que vai ter esse efeito, né? Então não adianta a gente pirar e tentar ficar arrumando e corrigindo toda hora. Tá. Isso é ótimo, você me aliviou bem dessa questão. Agora eu quero fazer uma pergunta que eu nunca respondi aqui no podcast, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, sobre nervo ciático. Por que eu pergunto? Porque todo mundo fala que tá com dor no ciático, só que todo mundo fala que tá com dor no ciático sem nunca ter sentido uma dor de ciático. Como que eu vou falar que eu tô com uma dor no ciático? Porque eu nem sei como que é a dor do ciático. Então eu percebo que às vezes as pessoas, elas falam que estão dor no ciático, mas será que é dor no ciático? Legal. Vamos lá. Ciático, vamos começar do começo. Tá. O ciático, então, é um nervo que ele é a junção de algumas raízes nervosas aqui da coluna. Tá? Eles se juntam e passa o trajeto dele. É nessa parte posterior que pega ali no glúteo, pega o meio da coxa e desce para a perna, né? Temos ramificações nesse caminho, tá? Mas vamos falar basicamente aí para a gente ser um pouco mais didático. Então, por isso que a grande maioria das dores ciáticas são causadas por uma compressão em alguma raiz nervosa relacionada ao nervo ciático. Geralmente essa compressão é causada por uma hérnia de disco. Legal. Tá. Então, hérnia de disco é um fator importante para dor no nervo ciático. Agora, não é toda dor irradiada que você sente, por exemplo, no bumbum, que é o ciático que está pegando. Tá? Eu posso ter, por exemplo, uma compressão do nervo ciático no trajeto dele aqui em cima, no glúteo, na região do glúteo, de um músculo que pega aqui do sacro até o quadril, que é o músculo piriforme. Então existem até variações de anatomia que esse músculo pode contrair e pressionar o nervo. E isso gera uma irradiação. Às vezes eu sinto... Será que é essa dor que eu sinto quando eu faço o glúteo na polia? Pode ser, né? Aí a gente tem outros fatores importantes que a gente precisava entender, mas pode estar relacionado também, às vezes, alguma protusão, alguma coisa ali que cutuca um pouco o nervo. Tá. Mas você vê que é uma hipótese. Então, toda vez que a gente está... É por isso que é importante, é só um adendo aqui, né? Não existe tratamento sem avaliação. Não existe. Entendeu? Eu falo da minha área, ainda existe muito preconceito, eu acho muita... não vou falar, preconceito acho uma palavra muito forte, mas eu acho que é uma má informação, né, do porquê que a gente precisa avaliar, né? Que não é eu chegar e fazer uma receita de bolo para todo mundo. Para eu entender, por exemplo, principalmente essas hipóteses que você está me perguntando. Exato. Exatamente, senão eu vou fazer um tratamento errado. Vou fazer um tratamento que nem, é síndrome do piriforme. Eu faço um tratamento para síndrome do piriforme e não melhora. Porque eu não avaliei e não vi que a causa está na lombar, não no piriforme. Sim. Então vamos lá. Aí retomamos lá no ciático. Verdade. Então, às vezes eu tenho uma dor no glúteo que ela vem, né, ela não passa do glúteo. Eu posso estar falando, às vezes, de uma dor irradiada, vindo do nervo, ou uma dor referida.
Qual que é a diferença entre dor irradiada e dor referida? Dor irradiada, ela segue um trajeto. Então, quando é o ciático mesmo que faz o trajeto do nervo, poxa, isso é uma dor irradiada, tá vindo o trajeto do nervo. A dor referida, ela acontece, por exemplo, eu tenho uma dor na articulação aqui na coluna, né? E essa dor, ela espalha um pouco para cá, eu sinto um pouco no glúteo. O meu problema está em cima, mas ela está referindo no glúteo. Aí a hora que a gente avalia e vê que realmente está sensível ao lombar, fala, opa, peraí. E faz os testes para excluir, por exemplo, o nervo, fala, opa, não tem compressão de nervo. Então essa dor que você está sentindo não é o seu ciático. Ela provavelmente está vindo referida da articulação da coluna. Sim. Então isso é uma diferenciação super importante para o tratamento. Sim. Então, ponto. Então já entendemos que nem toda dor que vai para o glúteo, que vai para a perna, é uma dor relacionada ao nervo ciático. Quando é realmente relacionado ao nervo ciático, a gente tem uma dor mais profunda muitas vezes, tem o trajeto, que nem eu falei. Em alguns casos tem um aumento da sensibilidade, então só de tocar na coxa já dói, né? Pode estar relacionado a uma perda de força, pode estar relacionado a uma perda de sensibilidade, eu falei do aumento, mas pode estar relacionado a uma perda de sensibilidade também. Então, volto lá no começo, né? Os sinais clínicos são super importantes pra gente... Tem uma sequência de sinais que... Isso. E também tem a questão da percepção da dor, né? Que ela é muito subjetiva. Sim, então total. É difícil até, que eu falo que a dor é um troço subjetivo, bem como... Enfim, a sua escala de fome. É muito mais... É muito difícil mensurar, tipo, de 0 a 10. Quando você tá com dor, pra mim pode ser 10, pra você 5. Exatamente, né? E aí a gente tem alguns movimentos que podem estar relacionados, né? Quando eu tenho uma crise, por exemplo, de hernia de disco, que tem relação com a irradiação para o nervo ciático lá, ciatalgia, né? E alguns movimentos, por exemplo, flexão de tronco, muitas vezes está limitado, né? Ou extensão de tronco, né? Então, assim, às vezes o paciente, ele tá ali, ele só consegue andar encurvado, não consegue esticar o tronco, né? Então, uma crise braba ali, que a gente fala de coluna, que está tendo uma compressão. Ele não consegue se movimentar direito. Não, trava mesmo, né? Então, são esses sinais que a gente tem que entender. Então, que fique claro, a dor ciática, ela tem que estar relacionada principalmente com o trajeto do nervo, né? E a pessoa que tem essa questão do ciático, ela tem que evitar alguns exercícios que podem intensificar a dor? Isso, né? Acaba que a gente acabou passando um pouco naquele momento que a gente estava falando, né? Mas isso é legal nesse momento de falar o seguinte: exercício vai fazer bem, o tratamento ele é muitas vezes a base de exercício, é só a gente direcionar qual exercício para aquele momento, principalmente de crise. Então, não é porque, por exemplo, eu falo que musculação eu posso fazer para quem tem hernia de disco, quem tem crise de ciático pode fazer musculação? Pode. Momento de crise? Não. Né? Então, poxa, posso fazer exercícios então que vão aumentar? Não, agora eu tenho crise de ciático, agora eu vou fortalecer minha coluna, eu vou fazer bastante prancha, o core, fazer ponte e tal. Mesmo que doa um pouquinho, vai fazer. Não é por aí. Então, alguns exercícios acabam sendo restritos, né? Principalmente, vamos falar do momento mais crítico, que é a crise mesmo, né? Na crise, prática de musculação ou prática de outro exercício, assim, em academia, tem que segurar um pouquinho a onda. Mas porque você não vai executar da forma correta, e você pode prejudicar ainda mais. Exatamente. Não, mas tem gente que vai... fazer? Opa, vai pra cima. Teimoso, machuca, né? Tem gente que, por exemplo, joga o tênis. Fala, olha, uma vez um paciente falou assim pra mim, eu tenho um monte de história clínica, tá? Mas, por exemplo, uma vez a pessoa chegou assim, falou, olha, Bernardo, ó, eu sei, tô ruim e tal, eu tô mal conseguindo andar. Mas não adianta você falar pra eu parar de jogar tênis que eu não vou parar. Eu falei, não, tudo bem, não tô falando pra você parar. Vou te prender? Vou te orientar, né? Vou tratar e aí você escolhe. Eu não posso fazer nada. Né? Eu tenho que compartilhar essa decisão. Mas também não queira que o tratamento seja 100%. Né? Exatamente. Então isso acontece, né? Então é só esse cuidado. Quando eu tenho crises, não, mas e o caso que eu tenho crises recorrentes, mas agora eu tô num período que eu não tenho crise. Posso fazer uma musculação, por exemplo? Pode. Posso praticar meu esporte? Pode. Né? Mas como que eu previno? Aí a gente volta no ponto de prevenção geral de dor nas costas, dor na coluna que a gente estava falando agora anteriormente. Né? Então, você vê, então assim... E a dor nesse ciático, ela pode ser... ela é aguda ou ela pode ser crônica? Pode ser tipo uma vez só que a pessoa vai sentir ou ela vai sentir pelo resto da vida? A cronificação da dor ciática, ela passa por algumas etapas aí, né? Às vezes a gente pode estar confundindo uma sensação dolorosa que ficou de uma experiência passada da crise de ciático e ainda tem alguns outros
pontos relacionados à própria alteração de como o nosso cérebro decodificador, tá? De uma maneira geral, estou sendo muito simplista aqui, tá? Porém, a crise do ciático ela pode ser recorrente, né? Então, períodos de crise, períodos sem crise, né? A cronificação de ficar com aquele sintoma sempre, ela não está diretamente ligada ao ciático. Então, talvez eu tenha outros mecanismos de dor relacionado ao tipo de dor até que a gente está falando, né, que possam interferir nessa chamada de cronificação. Sempre tem, minha dor na perna é para sempre. Existem os casos, por exemplo, pacientes que precisam submeter a uma cirurgia, ou precisaram submeter a uma cirurgia, né, às vezes tardiamente, ou sei lá, por vários motivos, né, que ficaram com alguns sintomas relacionados ao nervo. Então tem essa sensação ali para a perna, que às vezes passa 1, 2 anos depois, e às vezes não passa. Então não posso considerar isso uma dor ciática crônica. Tá? Sim. Mas sim, uma sensação de radiação ali persistente, né? Existem outras classificações para a gente classificar mesmo esses sintomas. Tá. Né? E para a gente fechar, passou super rápido. 10 minutos de podcast? Como assim? 1 hora já, você acredita, doutor? Pra gente fechar, eu queria fazer uma pergunta. Se todo idoso vai ter um problema postural, um problema de coluna ao longo da sua jornada. Todo idoso vai ter? Não todos, mas a grande maioria tem uma chance grande de ter dor nas costas e ter algum probleminha de coluna, sim. Sim. Né? É que eu nunca vi um idoso não se queixar de dor nas costas. Exatamente. Eu nunca vi. Então, mas realmente não tem, né? Por isso que eu tô tentando trazer para uma certa normalidade isso, porque é normal que ao longo dos anos, como a gente vai envelhecendo, é normal algumas alterações aparecerem, né? Você vê, eu tenho 40 anos, tenho cabelo branco, sou grisalho com 40 anos. Tá ótimo. Tá normal, tranquilo. Poxa, a minha coluna, provavelmente se eu usar uma imagem, não vai ser igual a quando eu tinha 25 anos, assim como a sua, né? Assim como qualquer outra pessoa por aqui. Né? Então, conforme a gente vai passando, existem algumas alterações que vão ocorrer. E algumas dessas alterações, associadas ao ritmo de vida e outras características, até genéticas, podem gerar sintomas, sim. Pode dar dor, sim. Né? Quem já tem dor, poxa, é legal se prevenir. Sim. É legal que, se não tem uma vida ativa, entender como que eu posso envelhecer com saúde. Eu acho que a grande dica que a gente dá para um público idoso é como eu vou fazer para envelhecer com saúde. Sabe o que eu penso? Eu converso até com a minha esposa disso. Ela pode até achar que eu sou meio maluco às vezes, mas eu falo, eu tenho 40 anos, eu tenho filho pequeno, eu quero chegar com 60, eu quero estar surfando com meu filho. Né? Então, assim, você quer agachar sem reclamar. O que eu vou fazer? Né? Eu quero andar de skate com meu filho, cara, não tô nem aí, eu vou fazer junto, mas o que eu tenho que fazer agora, com 40 anos, para eu chegar aos 60 anos desse jeito melhor? Vou ter dor em algum momento? Vou. Beleza. Né? Mas qual vai ser a minha atitude agora, pensando lá na frente? Né? E nunca é tarde. Né? Que às vezes as pessoas estão vendo algum idoso vendo a gente e falam, mas agora eu já tenho 60, 70 anos, agora já era. Não. Você tem exemplos clássicos aí que você pode buscar até na internet. Né? Gente que começou a treinar com 65, 70 anos e hoje em dia está com 80, saradão, tranquilo, com saúde ok. Você aumenta seus anos vividos bem. Se a gente está falando de uma população que está vivendo até 80, você chegou nos 60 e falar que ainda não tem mais jeito, cara, você tem mais 20 anos aí no mundão. Então você pode viver bem, né? Obrigada. Doutor, muito obrigada pela presença. Deixe para as pessoas que assistiram suas mídias sociais e onde te encontrar. Legal, as duas principais aí, você pode me encontrar no Instagram, @Bernardo S-A-M. E também tem meu canal no YouTube, que é o Bernardo Sampaio Fisioterapeuta. As outras redes também tem o LinkedIn, tem o TikTok também, tem... Enfim. Tudo Bernardo Sampaio. Exatamente. Adorei Bernardo Sam. Difícil achar um arroba assim, um usuário assim. Pois é, Bernardo Sam. Você teve sorte aí. Obrigada, viu, doutor? Obrigada pela presença. E você... curta, compartilhe, comente. E eu espero vocês no próximo. E a gente está no Spotify. Aguardo você lá também. Tchau, até a próxima.